Oi, minha gente, aqui é o Pope Diamonds, com mais uma história de muito suspense, mistério e terror para vocês. E antes de mais nada, eu queria agradecer a todos vocês pela grande audiência que a gente está tendo, né? Agradecer também bastante por vocês estar assistindo esses nossos vídeos, né? Prestigiando a gente, porque a gente precisa disso, de audiência. Então a gente pede que vocês assistam, que comentem, que mandem histórias também para a gente. A gente agradece muito vocês, porque a gente precisa demais de vocês. Que quanto mais audiência, melhor e mais vídeos vão surgindo e o YouTube vai levando para adiante, né, o nosso canal. Então é isso aí, minha gente. Muito obrigado. E, pelo amor de Deus, assistam a gente. Deem audiência para a gente. Prestigiem nossos vídeos. E mandem histórias para a gente também, porque a gente quer ter histórias novas para a gente poder contar aqui, né? Então é isso, minha gente. A gente agradecemos muito a todos vocês. E aqui hoje a história se chama O Demônio do Meio-Dia. Era uma manhã tranquila, daquelas que fazem a gente se esquecer do tempo. O sol subia no horizonte, iluminando a cozinha simples onde eu e minha mãe nos encontrávamos. O relógio preguiçoso se aproximava do meio-dia. Estávamos ali sentados, ouvindo a mulher que todos na cidade conheciam, Saleirinda. Diziam que ela era meia maluca, um pouco doidinha, mas cheia de histórias intrigantes. Naquela manhã, Saleirinda parecia perturbada. Contava com fervor como o diabo, sim, o próprio diabo, tinha ido até a casa dela. Jogou terra de cemitério e osso na minha porta, dizia, quase um sussurro dramático, como se o simples ato de falar sobre aquilo trouxesse más energias para casa. Ela, o diabo, estava com uma blusa branca e o contraste da peça de roupa com o seu busto avantajado nos chamava atenção, mas não tanto quanto sua história. Ela continuava a descrever o ocorrido, sua voz trêmula, quando algo estranho aconteceu. Enquanto falava, olhávamos para a janela da cozinha e vimos uma garota passar. Minha mãe acreditava que era nossa vizinha, uma moça morena de 16 anos, sempre de uniforme escolar, mas a figura que passou era diferente. Seus cabelos eram de um ruivo vivo e a sensação de que algo estava errado nos atingiu como um vento frio. Curiosos, saímos da cozinha tentando encontrar a garota. Procuramos em volta da casa, nas escadas, no quintal, não havia ninguém. Voltamos para dentro, a dúvida correndo nos nossos pensamentos. Saleirinda continuava ali imóvel, mas parecia que havia se tornado parte do silêncio estranho que nos envolvia. Eu e minha mãe nos sentamos de volta à mesa e começamos a rezar. O clima estava pesado, como se algo estivesse observando, mas sem se mostrar. Quando abrimos os olhos, lá estava Saleirinda novamente, só que dessa vez seu olhar era diferente, como se ela tivesse visto algo que não compreendíamos. Mal sabíamos naquele momento que aquele encontro nos levaria a questionar mais do que nossa fé. Seria o diabo? Ou quem sabe, algo muito além do que a nossa mente poderia compreender. Os dias se passaram, mas aquela imagem continuava a nos perseguir. A garota ruiva que vimos pelo vitrô parecia ter deixado algo em nós, uma inquietação que não passava. Minha mãe, sempre calma e de fé inabalável, rezava com mais fervor, mas até ela parecia se perguntar o que realmente havia acontecido naquele dia. E Saleirinda? Bom, ela continuava pela cidade, espalhando suas histórias sobre o diabo, os estranhos acontecimentos em sua vida. Certa manhã, enquanto varria a varanda, ouvi minha mãe comentando com uma vizinha sobre a garota que vimos. Devia ser brincadeira de alguém, a vizinha comentou, tentando achar uma explicação lógica, mas eu sabia que não era tão simples assim. A imagem da ruiva era clara na minha mente. O desconforto que senti ao olhar para ela era real demais para ser apenas imaginação.
Um dia, passando pela praça da cidade, ouvi os murmúrios sobre a lenda antiga. Diziam que nas redondezas havia o demônio do meio-dia, um espírito, talvez um ser de outro mundo, que aparecia exatamente nesse horário, sempre disfarçado de algo ou alguém comum. Fui tomado por uma sensação de arrepio. Seria possível que aquilo que vimos não fosse apenas uma garota, mas algo muito mais sinistro? Contei à minha mãe o que tinha escutado. Ela, sempre tentando manter o equilíbrio, apenas me disse para não dar ouvidos a fofocas. No entanto, eu sabia que ela também estava perturbada. A reza em nossa casa se tornara mais constante, como se fosse a única maneira de manter aquilo, o que quer que fosse, longe de nós. Naquela noite, depois do jantar, uma curiosidade estranha me tomou. Fui até a janela da cozinha, a mesma onde tínhamos visto a garota ruiva, e fiquei observando o lado de fora. A rua estava deserta, apenas a luz fraca do poste iluminava o silêncio que reinava na madrugada. Mas enquanto olhava, um calafrio me subiu pela espinha. Eu podia jurar que no canto mais escuro do quintal, algo se movia. Corri de volta para dentro, o coração disparado, e me sentei à mesa, tentando acalmar meus pensamentos. Mas no fundo eu sabia, havia algo a mais naquela história, algo que ainda não conseguíamos entender. A sensação de que estávamos sendo observados não me abandonava. E quanto mais pensava na garota, mais a ideia de que ela era um ser de outro mundo ganhava força em minha mente. Chegou o dia em que a inquietação se tornou insuportável. O sol estava a pino e a cidade parecia envolta em uma aura de expectativa, como se todos soubessem de algo que nós não sabíamos. Eu e minha mãe decidimos que era hora de confrontar o que quer que estivesse nos perturbando. Era meio-dia e um calor insuportável pairava no ar. Fomos até a casa de Saleirinda, decididos a entender o que realmente estava acontecendo. Quando chegamos, a porta estava entreaberta. A luz que entrava pela fresta mostrava uma casa simples, mas havia um cheiro de terra molhada e não parecia certo. Chamamos por ela e, após alguns momentos, ela apareceu, a expressão de sempre, mas com um brilho inquieto nos olhos. Vocês sentiram? Ela perguntou, como se já soubesse da nossa busca. O demônio do meio-dia vem se aproximando. É hora de descobrir a verdade. Aquelas palavras dispararam nossos corações e sentimos que estávamos prestes a entrar em um mistério muito maior do que pensávamos. Decidimos acompanhá-la até o cemitério da cidade, o lugar onde ela dizia que o demônio se manifestava. O caminho era curto, mas cada passo parecia um desafio. As árvores ao redor pareciam sussurrar e uma brisa gelada nos envolvia. Ao chegarmos, a atmosfera era pesada, como se os mortos ali estivessem conscientes da nossa presença. Saleirinda parou em frente a uma lápide antiga e começou a murmurar palavras que não conseguíamos entender. É aqui que a verdade se revela, disse ela, com um olhar intenso. Enquanto ela falava, percebi uma sombra se movendo entre as árvores. Meu coração disparou. Lembrei da garota ruiva do que vimos pela vitrô. Foi quando uma figura apareceu à nossa frente. Era a garota, ela estava lá, com um olhar que parecia atravessar o tempo. Mas agora não era apenas uma jovem, sua presença emanava um poder sobrenatural. Saleirinda se virou para nós e disse, ela é a viajante do tempo, o que vem à luz deve ser enfrentado. A garota olhou diretamente nos nossos olhos e por um momento senti como se estivesse vendo a verdade de todas as coisas. Eu não sou o que você pensa. Estou aqui para mostrar o que foi esquecido. Sua voz soava como o eco de um passado distante. Enquanto olhava para ela, percebi que a linha entre o real e o sobrenatural se desfazia. Era como se estivéssemos diante de um portal, e a garota representava as possibilidades que podíamos ter perdido. Saleirinda encarou e disse, então você é a resposta para os nossos medos? A jovem sorriu de forma enigmática, não sou a resposta, mas a pergunta. Vocês estão prontos para descobrir a verdade? O ar ao nosso redor começou a vibrar, e a sensação de que estávamos em um limiar de uma nova realidade nos envolveu. O que quer que fosse o demônio do meio-dia ou o viajante do tempo, estávamos prestes a compreender. A verdade seria revelada, mas o preço a pagar ainda era desconhecido. Enquanto isso, minha gente, eu queria que vocês dessem um like pra gente, né? Curtissem a história e mandassem mais histórias pra gente.
E a gente precisa de mais histórias para continuar a contar a história para você nesse canal. Sumiu, 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 sumiu.